Olá pessoal, eu sou o Ronaldo Prieto, esse é meu amigo Ulisses Miguel e aqui na MTO o assunto desse módulo vai ser sistema de transmissão. Ulisses, sistema de transmissão de uma motocicleta, ele é muito complexo? De uma certa forma ele é simples, mas tem que ter muito cuidado, tem vários detalhes aí que tem que prestar atenção. Primeiramente, vamos falar para que serve o sistema de transmissão. Como a gente viu, quem produz a força é o nosso motor de combustão interna, certo? E eu preciso levar essa força gerada no motor para a roda. No caso, a roda traseira, que é a minha roda motriz. Ok. Para isso, esse sistema de transmissão ele vai ser composto de vários componentes aí. Eu vou ter a embreagem, vou ter um sistema de engrenagens chamado de câmbio, vou ter, saindo do câmbio para ir para a roda, eu vou ter uma transmissão por corrente, ou por correia, ou por eixo cardan, para levar lá para a roda a força que veio do motor. Ok. Para resumir assim, o que o sistema de transmissão faz? Ele vai adequar a força do motor de acordo com a necessidade que você tiver. Se você está numa ladeira, se você precisa sair com a moto, você vai precisar muita força. Não dá para eu te dar uma marcha de velocidade. Então o que ele faz? Desmultiplicando ou multiplicando a rotação do motor, ele vai te dar ou força ou potência, que é o caso velocidade. Entendi. Né? A primeira marcha, então, ela me dá mais força e menos velocidade. Justamente. Conforme eu vou engatando segunda, terceira, quarta, quinta, dependendo da moto, sexta, eu vou tendo menos força na roda, só que mais velocidade, né? Justamente. Quem vai fazer isso para mim é meu câmbio, né? Que a gente já vai falar dele. Mas tudo começa onde? Com a embreagem. Porque eu não posso engatar a marcha sem parar de entrar a rotação nesse câmbio. Sim, o motor não para, né? Ele está em constante movimento. Senão você não vai desligar o motor para engatar a marcha, porque aí fica um negócio que não vai render, né? Com certeza. Então aqui eu tenho um exemplo de uma embreagem. Você pode ver aqui, ó, que ela é formada, né, por vários discos, né? Eu tenho aqui uns separadores metálicos e os discos que são de atrito. A embreagem, qual é a função da embreagem? Ela tem que ligar e desligar a passagem de rotação para o câmbio, para eu poder fazer o engate das marchas, e transmitir essa rotação suavemente. Eu não posso ter tranco. Eu não posso pegar a hora que eu soltar a embreagem, ela entrar de uma vez. Então ela entra suave. A rotação é passada meio que gradativamente, num espaço de tempo curto. Mas é para ela ter a passagem suave, senão ela vai tranquear. Ela permite então ligar totalmente, desligar totalmente e fazer uma ligação parcial, né? Que é para no momento da saída da moto eu ir transmitindo. A ligação é gradativa. Esse movimento aos poucos. Essa passagem vai ser gradativa. Na embreagem tem vários cuidados que tem que ser tomados, né? Porque eu tenho aqui o cubo onde isso aqui vai trabalhar. Eu não posso ter marcas nesse cubo, né? Eu não posso inventar de querer trocar. Eu vou desmontar isso aqui. Eu vou trocar só os discos. Eu tenho que comprar o conjunto, né? Muitas vezes o pessoal acha que eu vou ajustar a folga que tem aqui entre os discos. Não, a folga que tem que ter é determinada pelo fabricante, né? Assim como eu soltando esses parafusos aqui, embaixo deles eu tenho umas molas. Eu tenho que medir a altura dessas molas para ver o tamanho. Então, se você vai querer recondicionar uma peça dessa, tem que ter muito critério, ter toda a especificação para fazer. Por isso que o ideal é que você compre o conjunto, né? Isso aqui vai funcionar melhor. Não adianta você pôr uma peça nova e o resto está velho, marcado. Aí vai dar problema de tranco, vai dar problema de patinar, né? Patinar seria assim, você acelera, a rotação do motor sobe, mas a moto não anda. Por quê? Eu estou tendo um escorregamento aqui dentro
da embreagem, do conjunto. É como se estivesse tentando acelerar a moto acionando a embreagem, Sim, né? Estou com a não embreagem vai acionada e acelero. E agora a gente vai entrar no câmbio, né, propriamente dito, mas todos eles trabalham dentro de uma mesma caixa, o motor, né, virabrequim. Então o mesmo óleo que lubrifica pistão, comando de válvula, virabrequim, é o mesmo óleo que vai lubrificar o câmbio e também onde a embreagem vai trabalhar. E isso, ó, é essencial, não é recomendado colocar aditivo nesse óleo. Tá. Por quê? O aditivo ele vai aderir no disco e aí vai diminuir o atrito que existe entre o disco e os espaçadores. E aí que eu vou ter maior patinação. Então é muito importante alertar quanto ao uso de aditivo, é não usar. Essa situação que o Ulisses ressaltou, né, de procurar trocar o conjunto é muito importante para garantir a durabilidade, né, de todo o conjunto e o bom funcionamento, né? Às vezes o comprador, né, o nosso cliente, ele quer só um disco, quer só uma peça, procurando otimizar, digamos assim, o trabalho dele, baratear o custo, mas na verdade isso vai acarretar num mau funcionamento e numa reclamação futura, né? E aí o barato sai caro, porque vai ter que desmontar de novo, aí vai ter uma mão de obra dobrada, vai dar dor de cabeça para o mecânico, um gasto maior para o cliente, né? E aquela peça nova que foi colocada num conjunto velho, provavelmente já desgastou, vai ter que comprar sofreu outro. um desgaste prematuro e não vai prestar mais, né? Aqui, ó, eu tenho um exemplo, né, de discos que trabalham ali, que estão aqui dentro aqui do cubo, né, do pacote da embreagem, são esse tipo de disco aqui. E vocês podem observar que eles têm ranhuras, né? E Sim. Quando eu falei que você pôr aditivo no óleo, ele vai aderir nessa parte aqui que seria de atrito, e aí não vai travar, ele vai escorregar. Porque entre cada disco eu tenho uma placa, né, separando eles. Certo? Perfeito. Alguma pergunta aqui? Tá tranquilo? Para mim, perfeito. Então, vamos falar do câmbio. Eu falei que o câmbio, o sistema de transmissão, vai multiplicar e desmultiplicar a rotação. Como é que isso vai acontecer? Combinando o quê? Engrenagens, né? Então aqui, ó, parece inacreditável, mas aqui eu tenho um câmbio completo de uma motocicleta. Cada par de engrenagem vai fazer uma marcha. Então, por exemplo, aqui é uma marcha, outra marcha. Isso. Então, quando você tiver a entrada de rotação, o piloto vai estar escolhendo a marcha que ele quer. Então, se eu pegar uma engrenagem pequena para uma grande, o que vai acontecer? Essa pequena vai rodar várias vezes e essa aqui vai dar só uma volta na saída. Então, o que eu tenho no caso? Eu tenho força. Certo? Perfeito. E aí, como você mesmo tinha comentado, Preto, que a segunda vai diminuir a força, aumenta um pouco a velocidade, a terceira diminui mais um pouco a força, aumenta mais a velocidade, é o que vai acontecer aqui. Até que eu chego num ponto que a engrenagem vai ser grande do lado de entrada de rotação e pequena no lado de saída. Tá. Aí o que eu vou ter? Uma volta aqui já vai dar uma volta do outro lado, se elas forem iguais. Se for menor, vai multiplicar. Eu dou uma volta aqui, não chego a dar uma volta aqui, já estou dando uma volta na saída. Aí é onde a gente vai ter pouquíssima força, só que muita velocidade na roda, né? Sim. No caso do câmbio, você pode trocar uma engrenagem só. Só que uma só, e o par dela, como é que tá? Porque se eu tiver desgaste nos dentes desse lado, provavelmente eu tenho um desgaste nos dentes do outro lado. Sim, uma do vez par. que ele trabalha em conjunto, né? Eu não preciso trocar o câmbio completo. Eu posso trocar por pares, né? Mas sempre por pares. Porque senão não vai adiantar. Você pôr uma peça nova de um lado, eu estou com um desgaste do outro, vai ter um problema. Isso pode gerar até ruído, né, Ulisses? Uma vez que você Com tem certeza, uma engrenagem com certeza. que trabalha
impar com uma outra, mas que não sofreram o devido acasalamento, né, o devido assentamento, isso pode acabar gerando ruído durante o funcionamento. Mesmo porque, se você tiver desgaste de um lado, a folga entre os dentes na hora do engrenamento vai ser diferente. Sim. E é isso que vai me gerar ruído. E até às vezes tranco, depende. Às vezes pode até quebrar da peça nova, pode quebrar um dente da peça nova e você perdeu a peça nova. Então, nesse caso aí é típico, economia, miséria pouca é bobagem, né? Não pode... Mais uma oportunidade de agregar valor, né, ao pedido de compras e garantindo a qualidade do trabalho do cliente. O cara fala né? assim, eu quero a engrenagem da primeira. Não, tem que levar tanto do que a gente chama de movida e da motora, né? Tem que levar as duas, né? O par. Para dar um resultado excelente, né? Maravilha. Agora, essas engrenagens, então, devem transmitir o movimento que receberam do motor para as rodas, né? Aliás, então, para a se roda, você né? pegar aqui como isso é feito? A sequência, para você entender, eu tenho estrias aqui no meio, não tenho? Sim. Tenho estrias aqui no meu eixo. Isso aqui vai trabalhar aqui, ó, certo? Perfeito. Quando a embreagem, quando ela está desacoplada, eu não estou tendo entrada de rotação. A hora que eu solto o manete, os discos vão transmitir o movimento para esse eixo primário aqui, que é do câmbio. E do câmbio eu vou pegar essa rotação e vou transmitir aqui para o meu eixo de saída. Entendeu? Aí eu tenho o circuito completo. Então, o movimento do motor entra por aqui, através da embreagem, e dessa árvore, que seria a árvore motora, vem que a primária sai para secundária ou árvore de saída. Que vai para a roda. Que vai levar para a roda. Ok. Tranquilo? Aí, saiu do meu câmbio. Perfeito. Como isso vai para a roda? Eu tenho várias maneiras, né, disso ser feito. Eu posso fazer por corrente. O pessoal costuma aí falar a relação da moto. Isso, né? A relação. O que é a relação? Eu vou ter o pinhão aqui na saída do câmbio, né? E eu vou ter a minha coroa lá na roda. Daqui para lá, quem que vai ligar isso aqui? Pega aqui para mim, Ronaldo, por favor. Eu vou ter uma corrente que vai fazer essa ligação aqui, ó. Tá? Vamos pôr lá na ponta para ficar claro. Certo? É feita por corrente. Tá. Beleza? Girou aqui e vai girar lá na roda. Ok. Bom, aí dizem o seguinte. Aqui vamos aproveitar para mostrar um tipo de desgaste aqui, ó. Se você olhar os dentes aqui, ó, percebe que estão até torto, né? Do esforço de anzol aí. Que desgastou tanto que acabou entortando. Aí eu falo, dá para comprar só a coroa? Dá. Mas vai ficar bom? Ou já tem o desgaste aqui também do pinhão? Sim. Ah, mas a minha corrente não desgastou? Claro que desgastou. Onde entra esses dentes na corrente também vai marcando. Então o ideal é que você troque a relação por completo, certo? Pinhão, coroa e ficar corrente. Atento à corrente. Bom. Então sempre que o cliente ligar pedindo uma corrente, é importante oferecer para ele a relação, né, o pinhão e coroa, e vice-versa, né? Se o cliente pedir eu quero a relação... só o pinhão. Mas como só o pinhão? Por quê? Ah, mas a coroa tá boa. Não, mas já não rodou. Então, não pode uma peça nova trabalhar com uma usada, porque sempre vai cair no problema da folga, dos trancos, né? Que pode quebrar até a peça nova. Então, pediu corrente, oferece o kit pinhão e coroa. Pediu o kit pinhão e coroa, oferece também a corrente. Muito bem. Maravilha. Bom, a corrente, de qualquer forma, esse tipo de transmissão é o mais barato. É o mais usado também, o mais usado. É o mais popular. Só que assim, ele é o que menos tem perda também de potência. Eu tenho de 5 a 10% de perda de potência da passagem da rotação aí da potência do câmbio para a roda. Então quer dizer que
a força que sai do câmbio e vai para a roda não é a mesma, né? Vai chegar na roda uma força 10% um pouquinho menor por conta do atrito, do esforço para movimentar folgas, essa corrente, né? E tudo. E o sistema de corrente, ele é o que faz mais barulho, vamos dizer assim. Problema de manutenção tem que ser constante, né? Tem que estar sempre lubrificado, porque junta muita sujeira aí no carro. Tudo exposto ali, né? Aí, por conta disso, algumas motos, né, tem umas menores, outras maiores, trabalham com sistema de correia, né? Tá. Eu tenho esse tipo de correia que é usado nas motos pequenas, essas scooters, né? Que você vai ter menos barulho, né? Só que com correia, né? E eu tenho outro caso que é com correia dentada, né? Seria uma correia um pouco maior que essa, que aí vai ligar nas relações, igual no lugar da corrente. Eu tenho uma engrenagem diferente de coroa e pinhão, onde trabalha a correia dentada. Com esse tipo de correia dentada, eu tenho uma perda de 10 a 15%. Só que o quê? Ela dura bem mais, chega a durar 100 mil quilômetros, brincando. E sem ruído, né? Não tem ruídos do que a corrente faria, a correia dentada já não faz. E também seria isento de manutenção, né? Quando tá lubrificando. Sim. Só vai ter o tempo de troca, que vai ser o recomendado pelo fabricante. Ok. Certo? E tem um outro tipo que seria por eixo cardan. Tipo o eixo cardan usado nos automóveis, tem algumas motos maiores aí que saem com eixo cardan. Já o eixo cardan, aí esse não tem manutenção mesmo, né? É muito confiável o sistema, é muito silencioso, só que eu tenho uma perda de 15 a 20% de potência com eixo cardan. Mas é um sistema que você pode confiar, pegar viagens bem longas aí com a É um sistema blindado, né? Ele é mais fechado, então não está submetido a tanta sujeira, água, poeira da pista e tudo isso, né? Então, pessoal, no sistema de transmissão, vocês viram que é bem simples, né? O que eu tenho que tomar muito cuidado é quanto aos pares, né, das peças que eu estou trocando. Não adianta eu trocar isoladamente, porque eu tenho um desgaste numa engrenagem. Eu vou pôr na outra que está nova, a folga que vai criar vai me quebrar esses dentes, certo? Minha relação, não posso trocar a corrente só? Eu posso? Posso, mas examine primeiro a coroa e pinhão. Você tem que informar o seu cliente para ele atentar no estado que vai estar minha coroa e meu pinhão, certo? Da mesma forma, eu vou trocar só o pinhão. Mas olha a corrente como é que tá, será que não vai precisar? É uma situação muito importante, né, Ulisses? Porque com essa orientação, a gente garante, né, a qualidade do trabalho do nosso cliente, né? Ele vai fazer um trabalho com maior garantia e com isso a gente agrega valor aos pedidos de compra, né? Sim, e mais um fator importante que você vai ter menos dor de cabeça, porque o que acontece? Deu problema na peça ali, quem que é a culpa? É quem forneceu a peça. E não é, né? Então você está garantindo até um futuro sossegado para você. Porque o cara... Fidelizando o cliente, né? Ele não tendo problema, ele não vai ligar para reclamar, né? Porque uma das piores coisas aí é você ficar aguentando uma reclamação que não procede, né? Que você sabe que o cara trocou uma peça ou montou errado, que nem no caso da embreagem. A embreagem, ela tem ajuste, ela tem sincronismo, tem folga correta. Ou então o cara colocou voltando e firmando mais uma vez. Colocou aditivo no óleo da moto. Pronto. Ou óleo inadequado até, ou né? óleo até inadequado. Ou um óleo inadequado. Aí deu problema na embreagem, quanto à patinação. Você vai ter uma lubrificação incorreta das engrenagens, vai ter mais atrito entre os dentes, vai desgastar muito mais rápido. Então é importante, siga sempre a recomendação do fabricante, forneça o óleo que é correto para aquela determinada moto. Aí a coisa flui melhor. É importante isso, né? Tá sempre consultando o catálogo, tá certo? Quanto às aplicações dos componentes, porque muitas das vezes o cliente pede o óleo X
e nós atendemos, né? Nós encaminhamos o óleo X, mas aquela motocicleta que ele está reparando depende do óleo Y, né? Então, às vezes, um questionamento, poxa, mas esse óleo você vai utilizar em qual motocicleta? E consultando o catálogo, dá para saber se é o óleo adequado ou não, e como o Ulisses falou, né? Evita um problema que não é culpa nossa, né, do vendedor, mas sim do aplicador, que não se atentou a esse tipo de situação. Maravilha, Ulisses. Tranquilo, então, sistema de transmissão? Tranquilo. Então é isso aí, pessoal. Até uma próxima vez. Obrigado, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e acompanhem os próximos módulos.